da B2 começou a gravar aí. Tá vendo? Bom demais, obrigado. É a Ana Flávia, gente. A Ana Flávia é a secretária executiva, ela que cuida do nosso escritório, a parte logística, de eventos, financeira, ela que comanda lá. Ela é uma santa que, graças a Deus, está no nosso time aí. Mas obrigado, então, Ana Flávia. Deus te abençoe. Aí, ó. Mas então, voltando aqui, se a gente fosse pegar, por exemplo, uma das obras que é considerada das obras mais fundamentais do conhecimento humano, que é a Metafísica do Aristóteles, ele começa com a seguinte frase. Primeira frase da Metafísica do Aristóteles. Os homens, por natureza, desejam conhecimento. Essa é a primeira frase da obra mais importante, de um dos filósofos mais importantes de todos os tempos. E é verdade, então, seres humanos sempre tiveram esse impulso para entender o mundo, buscar conhecer, né? E todo mundo, se você for lembrar da sua infância, a gente tem essas experiências de começar a conhecer o mundo natural. Então, gente, eu dei espaço para trás. Mas por quê? Porque há mais ou menos 20 a 30 anos atrás, a partir da década de 80, começou um movimento que a gente chama do diálogo acadêmico de fé e ciência. Então, diferencie. Então, lembra, de um lado, sempre houve relação entre religião e ciência, mas há 20, 30 anos atrás, começou um diálogo acadêmico, bom, que se cristalizou nas últimas décadas num amplo corpo de conhecimento, de revistas acadêmicas para quem entende um pouco desse mundo, de cadeiras em universidades importantes, de publicações. Então, hoje, nós temos uma área, que é uma área de pesquisa e ensino, que chama Relação entre Religião e Ciência. Então, é uma área muito ampla. E a mesma coisa, vamos pegar o FI, que é de agronomia. Eu que não entendo nada de agronomia. Se eu quiser começar a me aproximar da área de agronomia, o FI vai me explicar, entre as discussões acadêmicas de agronomia, tem tais universidades que são as mais importantes, existem tais e tais revistas acadêmicas que são as mais confiáveis, que quando a gente quer algo acadêmico a gente vai até elas. Dentro da agronomia, tem tais subdivisões, né? Uma parte que cuida, sei lá, de álcool, né? Não sei as divisões, mas tem as divisões dentro, e ele vai começar a me explicar como esse mundo está montado. E por mais que ele me explique um pouquinho, demora anos, né? Para uma pessoa, ela tem que entrar nesse meio, começar a entender, ver uma palestra, fazer um curso, começar a viver o meio para que ela compreenda de verdade como esse mundo está estruturado. Eu só dei esse exemplo para falar para vocês que o mundo de fé e ciência é análogo. Ele tem várias áreas, vários nomes importantes, várias publicações. Então, eu estou tentando dar esse panorama. Eu vou deixar para vocês algumas das áreas mais importantes que se cristalizaram. A que talvez mais explodiu nos últimos 20 anos é história. É um estudo acadêmico da história das relações entre religião e ciência. Ou seja, como que era na Idade Média? Como que foi na Revolução Científica? Como que foi no século XVIII da Inglaterra vitoriana? E no Egito Antigo? E etc. Né? Então, assim, tem vários acadêmicos que ou se voltaram para a história para entender como essas relações se deram. E daqui a pouco eu vou voltar para isso, porque isso é importante para a gente. Outra área muito famosa é a dita teologia natural. Teologia natural, gente, também existe assim, desde os primórdios do cristianismo. Teologia natural vem da convicção de que Deus ele se revela de dois modos. Não sei quem lembra aí do Salmo 19, que é um salmo famoso, mas que começa, dependendo da sua visão, né, que os céus declaram ou proclamam a glória de Deus e o firmamento, a obra de suas mãos. Um dia declara isso outro dia, uma noite outra noite. Então ele começa a narrar o Salmo 19 como a presença, o poder e a glória de Deus estão manifestos na natureza. Daí, se você continua lendo o Salmo 19, de repente tem uma quebra. Do nada, ele para de falar da natureza e começa a falar da Torá, da lei. Para o judeu, né, a parte mais importante. E para nós cristãos, corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele fala, a lei ilumina o coração, a lei me ensina a ser gente, a lei cura minha alma. E as pessoas perguntam, nossa, mas ele fala da natureza e fala da lei? Mas por quê? Porque na tradição judaico-cristã, há essa visão de que Deus se revela de dois modos.
Ou, como ficou famoso, através de dois livros. O livro da Revelação, que é o livro da Bíblia, e o livro das obras de Deus, que é a natureza. Porque o mesmo Deus que inspirou a Escritura foi o Deus que criou o mundo. Então, para que nós tenhamos um conhecimento apropriado de Deus, nós precisamos entender, interpretar e saber ler tanto o livro da Escritura quanto o livro das obras de Deus. E essa tradição, ela se tornou o que é chamado da teologia natural, que é como que a gente lê esses dois livros, e como a parte vem natural, como que eu leio o livro da natureza e como a natureza me revela a Deus. Então tem uma longa tradição isso, né? Desde os primeiros pais da igreja, passa por Agostinho, que já usa essa metáfora dos dois livros, até quando você chega em Tomás de Aquino, que dá uma nova roupagem. E, gente, pasmem, Galileu Galilei, né, talvez o nome mais icônico da Revolução Científica, ele cita a metáfora dos dois livros. Por quê? Porque ele era um cristão praticante, e para ele, a gente tinha que aprender a ler tanto a Bíblia quanto o livro das obras de Deus. E né, acho que todo mundo já escutou aquela famosa história de Galileu, que era o cientista, daí veio à igreja e queimou Galileu. Gente, essa história é balela, né? Historiadores têm mostrado que a história tem muito mais nuances. Teve, de fato, embate com a Inquisição, mas Galileu nunca foi torturado, né? Nunca foi para a prisão. Né? É uma história mais complexa e rica do que essa. Mas Galileu, ele cita num dos seus escritos que ele é um herdeiro dessa tradição, dos dois livros. Então, esse modo de apreciar a natureza, e apreciar a criação de Deus, e a partir dela compreender mais sobre Deus, é uma das tradições que nós chamamos de teologia natural, que é então uma outra área de fé e ciência. E um grande nome dessa área, um dos mais famosos, é um professor de Oxford, que é o Alistair McGrath, né? Muitos cristãos conhecem o Alistair McGrath porque ele tem uma teologia sistemática famosa em português, ele tem várias obras publicadas, mas a área que ele mais estuda é a teologia natural, é a área que ele estuda de verdade. Né? Inclusive, a gente da BC2 publicou vários livros dele. Né? Depois vocês entrem no nosso site, mas tem um monte de livro dele. Um dos mais importantes é esse aqui, ó, A Ciência de Deus, tá? Um livrinho sensacional, entre vários outros. Agora, além, então, da discussão histórica, além da teologia natural, tem outras áreas importantes na discussão. Uma, por exemplo, é quando a gente pega certo corpo de conhecimento científico contemporâneo e tenta ver como ele conversa com a Bíblia ou com a teologia cristã. Então, por exemplo, eu sei que nós temos alguns físicos aqui. Né? O Roberto Covolan, que é o presidente da BC2, é também físico, professor da Unicamp, agora se aposentou, e algumas das palestras que ele dá é sobre Big Bang, modelo cosmológico padrão, e vários elementos da cosmologia contemporânea, e tentar ver como que isso pode ser interpretado ou relacionado com a cosmovisão cristã, com a visão cristã de mundo. Outro tópico, que é muitas vezes polêmico, e talvez seja o mais polêmico dessa área, é o chamado embate com a teoria evolutiva, a teoria da evolução. Né? Então, tem a teoria evolutiva, a síntese neodarwiniana, que é uma junção, uma mescla dos insights de Darwin com a teoria genética contemporânea, entre outros corpos de conhecimento que foram se aglutinando ao longo do século XX até chegar na síntese estendida, como a gente tem hoje. E é um dos campos que muitos cristãos perguntam, ok, como que eu interpreto isso? Até que ponto eu posso, essa teoria contrasta ou não com doutrinas cristãs, como a Imago Dei, o pecado original? E tem vários livros sobre isso, né, gente? O importante que a BC2 publicou é esse aqui, ó. Criação ou Evolução? Precisamos escolher? Ele foi escrito pelo Dennis Alexander, que é um cristão evangélico e é professor de biologia em Cambridge. E vocês sabem, ele está entre as 5 melhores universidades do mundo. Então, é um livro muito legal. Então, gente, outra área importante, tecnologia.
muitos cristãos tentando entender o papel da tecnologia no mundo contemporâneo, interpretar o que é a técnica, o que é a tecnologia, por que isso é importante. Então, eu só estou falando aqui de vários campos para vocês terem uma visão de quanta coisa tem para discutir, né? E isso é muito rico, é muito bom, porque é um campo muito fértil. E, claro, talvez até pouco tempo atrás, os cristãos que já são das áreas de ciência ou que gostam de vida intelectual, eles tinham mais interesse, né? Mas muita gente achava que fé e ciência é bobagem, né? Isso aí é perda de tempo. Até que estamos vivenciando uma pandemia de proporções globais, que está provocando uma crise de saúde, uma crise financeira e uma crise comportamental na humanidade. Essas três crises já estão sendo estudadas: crise de saúde, mais evidente, crise econômica e a crise comportamental, como que o mundo está tendo que aprender novos hábitos e como provavelmente, mesmo quando essa pandemia passar, novos hábitos sociais vão estar instaurados e a gente vai ter que reaprender várias formas de convivência, de intercurso social, entre outras questões, né? E, de repente, sabe o que a igreja percebeu? Pelo menos parte da igreja, que ela não sabe fazer diálogo com ciência. Chegou uma crise dessa, ela não sabe, porque daí chega um cara que publica um artigo acadêmico e fala uma coisa, e daí chega outro cara no jornal e fala uma coisa diferente, e ninguém sabe o que faz. E os pastores ficaram perdidos. E aí, eu fecho uma igreja, eu não fecho? E o que eu falo para o pessoal fazer? E, de repente, se tornou evidente que no mundo contemporâneo, para a comunidade cristã, saber fazer um bom diálogo entre fé e ciência é vital para o próprio testemunho da igreja. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Na Coreia do Sul, 70% dos casos de coronavírus no país foram transmitidos por causa de igrejas que mantiveram seus cultos. E é claro que daí isso é um prato cheio para críticos do evangelicalismo ou da comunidade cristã falar: tá vendo? Bando de ignorante, não sei o quê. E claro, tem muito preconceito nessas frases, mas por outro, revelou para a igreja, de um modo geral, que não dá mais para ela deixar esse assunto de lado, para ela ignorar a importância de se pensar, discutir e aprender sobre fé e ciência. Então, esse é um tema que é importante, né? Para a gente entender, aprender mais. Claro, não significa que todo mundo vai virar um expert em todos os temas, não, gente. Mas que a igreja, como corpo de Cristo, ela precisa compreender como articular bem a sua fé, os seus pressupostos, com uma das características mais fundamentais do mundo contemporâneo, que é a ciência. A gente é um mundo científico, gente. Olha aqui, estamos reunidos, cada um atrás do seu computador. Que coisa louca. Quem imaginaria isso há 50 anos atrás? Ninguém, né? Como que a ciência pervade a nossa vida, mesmo quem não pensa nisso, né? Então, o papel que a ciência e a tecnologia tem nos nossos hábitos, nos nossos valores. Já tem estudiosos, gente, mostrando que o smartphone provocou uma mudança neurológica no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele já interpreta e entende o celular como quase um terceiro braço, de verdade. A estrutura neurofísica do nosso cérebro mudou por causa do celular. Então, eu só estou jogando essas informações para vocês entenderem quão importante a gente entender. E como que o testemunho da igreja, nos próximos anos, nas próximas décadas, depende, em parte, dela fazer uma boa articulação entre fé e ciência. Por fim, antes de abrir para perguntas, eu quero trazer para vocês um autor que ele foi meio que o pioneiro, né? Vocês lembram que eu falei que lá para a década de 70 e 80 foi quando o diálogo acadêmico de fé e ciência começou. E um dos pioneiros desse diálogo é um físico, na verdade morreu em 2013, né, recentemente, físico também, entendia muito de teologia e filosofia, chamado Ian Barbour. Ian Barbour, eu tenho aqui um livrinho dele, em inglês, mas tem em português, né? Então, estão vendo aqui, ó, Religion and Science, Historical and Contemporary Issues. Esse livro aqui é muito importante do Ian Barbour.
E por que esse livro ficou meio que chave? Porque o Ian Barbour, ele fez uma tipologia que é a seguinte: todo mundo que quer entrar no diálogo de fé e ciência precisa saber essa tipologia. Tá? Então vocês vão sabendo. Que são os famosos 4 modelos de relação entre fé e ciência. Então ele fala que a gente pode perceber e olhar que existem 4 principais modos ou modelos que fé ou religião e ciência se entrelaçam, se interagem. O primeiro é o que ele chama do modelo do conflito. O segundo é o modelo da independência. O terceiro é o modelo do diálogo. E o quarto é o modelo da integração. Bom? Conflito, independência, diálogo e integração. 4 modelos. Ele fala, ó, historicamente, a gente ouvia, pelo menos eu cresci muitas vezes ouvindo, que fé e ciência estão inerentemente em conflito. Que você tem que escolher se você vai ouvir e seguir a ciência ou se você vai ouvir a fé, né? Porque a ciência ela opera com a razão e a fé opera com a fé, né? Com um salto de fé, com as suas crenças e valores. Então esse é o primeiro modelo, o modelo do conflito. E, gente, é um modelo altamente, embora muita gente acredite nele, engraçado que tem ateus que defendem esse modelo, falam, você é um cara da ciência ou da fé, não dá para ser os dois. Mas eu já escutei muitos evangélicos também, né? Achando que há uma incompatibilidade fundamental entre fé e ciência, religião e ciência. E vai mostrar que não. Um exemplo rápido é que os pais, os grandes nomes da revolução científica, praticamente todos cristãos praticantes, gente. E são os praticantes. E tem um historiador recente, que é um historiador de Oxford, esse carinha aqui, o Stephen Gall-Kroger. Isso aqui é o volume 1, são 4 volumes de um livro de história da ciência, que chama A Emergência de uma Cultura Científica. Tá? Isso aqui é maravilhoso. Sabe o que ele fala? Olha que coisa fantástica isso aqui. Ele fala o seguinte: a gente aprendeu na escola que na Idade Média religião e ciência eram juntos, e a Revolução Científica chegou e separou religião e ciência. Certo? Isso que eu aprendi, pelo menos. Na Idade Média, os religiosos atrapalhavam, daí na Revolução Científica separou. O que ele mostra? E, gente, só um ponto. Esse cara não é crente, não, tá? É um historiador da ciência de Oxford. Mas o que ele mostra com pesquisa histórica? Que foi exatamente ao contrário. Na Revolução Científica, ela só aconteceu porque uma aliança mais radical entre ciência e teologia ocorreu. E foi exatamente essa aliança que permitiu que valores teológicos dessem a base para valores científicos e promovessem aquilo que a gente chama de revolução científica. Olha que doido. Então foram valores e visões teológicas que sustentaram e promoveram a revolução científica. Um exemplo disso é a ideia de leis da natureza. Né, como vocês sabem, né, as 3 leis de Newton. O primeiro cara que desenvolveu, assim, de modo mais rigoroso, a ideia de lei natural foi René Descartes, que não pronuncia Descartes, tá, gente? Pronuncia Descartes. René Descartes. René Descartes, cristão, católico. E da onde que veio essa ideia de lei natural, lei da natureza? Bom, existe um Deus todo-poderoso. Esse Deus poderoso, eu leio na Bíblia, que ele rege o mundo com leis. Ele tem lá a lei para regir o mundo moral. Se esse Deus, de fato, é um Deus onipotente, que rege todas as coisas pela sua vontade, então devem haver leis também que regem o movimento dos corpos da natureza. E ele desenvolveu o conceito de lei natural, que foi fundamental para Newton estabelecer as 3 leis da natureza. Então veja como insights teológicos foram fundamentais para o desenvolvimento de conceitos científicos. Então, eu poderia dar muitos outros exemplos, daria para dar uma aula só sobre isso. Mas, resumindo, quando a gente olha para a história da relação entre fé e ciência, a gente não vê um conflito entre essas forças, a gente vê por longos períodos cooperação, a teologia sancionando a ciência, etc. Isso, gente, não é para negar que não existam momentos de conflito, claro que existem. Mas isso não é a narrativa predominante, tá bom? Não é. Então esse é o primeiro modelo, que é o modelo do conflito, que a gente como cristão pode dizer que não é um bom modelo. O segundo modelo, que eu vou passar mais rapidinho por causa do tempo, é o da independência, que é mais ou menos isso. Religião é legal, ciência é legal,
mas elas são completamente independentes. Não tem como elas entrarem em conflito, porque elas estão em domínios da realidade distintos. Elas falam de coisas diferentes, elas tocam em áreas diferentes. Então, ok, ciência é legal, religião é legal, elas não entram em conflitos porque elas são completamente independentes. Tem um paleontólogo de Harvard, provavelmente um dos nomes da ciência mais importantes do século XX, chamado Stephen Jay Gould, que ele ficou muito famoso como um proponente da visão da independência, né? Ele propôs um modelo que é chamado de NOMA, em inglês, que é Non-Overlapping Magisteria, ou magistérios que não se sobreponham, magistérios independentes. Então, essa ideia, né, de que religião é um magistério, ciência é um outro magistério, que não se tocam. Gente, por um lado, esse modelo é um modelo interessante, porque ele reconhece, ao menos, que que a realidade é multifacetada e que a religião é importante para tocar parte da realidade, pelo menos. Mas ele é problemático. Por quê? Primeiro, por um motivo histórico. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Quando a gente olha historicamente, religião e ciência se entrelaçaram. Isso é um fato histórico. E insights, percepções teológicas foram importantes em vários momentos para desenvolvimento científico. Então não dá para você falar que eles são totalmente independentes. A gente pode falar que eles são relativamente independentes porque eles tocam em áreas relativamente distintas? Sim, mas separar totalmente não dá. E a gente pode seguir o Alistair McGrath e falar o seguinte, ó, se o mesmo Deus é o Deus que se revelou em Jesus Cristo, se o mesmo Logos, né, é o Logos que se revelou na pessoa de Jesus, esse Logos é a razão através de qual Deus criou o universo, então nós temos razões ontológicas ou razões fundamentais para buscar um diálogo mais rico entre fé e ciência. Gente, é o mesmo Deus que escreveu os dois livros. É o mesmo Deus que encarnou na pessoa de Jesus, é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. A primeira palavra da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, embora a gente possa reconhecer, sim, que as diversas práticas científicas tocam em áreas mais empíricas da realidade e a teologia, a fé, em áreas talvez mais de valores, a gente possa reconhecer isso, não tem problema, elas estão em domínios relativamente separados, nós não devemos separar totalmente. E aí a gente chega no terceiro e quarto modelo, que é o modelo do diálogo e depois o modelo da integração. O que o modelo do diálogo é, resumindo? Essa visão, que eu acho que eu já narrei para vocês através desses exemplos históricos e dessa citação do McGrath, que na realidade, quando a gente promove um diálogo rico entre fé e ciência, ambos os campos se beneficiam. Então, a teologia deve respeitar a área da ciência, não deve se intrometer demasiadamente. A ciência, por outro lado, deve respeitar o domínio e a área da teologia. Então, elas têm domínios próprios, mas esses domínios eles podem e devem dialogar para benefício mútuo. Tanto a teologia pode ser enriquecida, quanto a ciência pode ser enriquecida por esse diálogo. E, por fim, tem alguns modelos de integração, né, que é tentativa de promover um diálogo mais íntimo ainda, de pensar uma visão rica e profunda da realidade, onde esses conceitos estejam mais interligados. Então, como ter uma visão global, uma cosmovisão da realidade, na qual os vários conceitos teológicos e científicos, eles se encontram de modo mais coerente. Então, gente, para que existe a ABC2? O que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência? A ABC2 ela existe para promover o diálogo entre fé e ciência. É exatamente isso. Então, se a gente tivesse que falar aí desses quatro modelos, nós nos aproximamos mais dos dois últimos. O modelo do diálogo, da integração e principalmente do diálogo. Porque o que a gente percebeu quando a ABC2 foi criada? Que tanto do lado das igrejas quanto do lado da ciência, das universidades, há meio que um preconceito contra o lado, uma dificuldade de dialogar com o outro lado, um distanciamento. Então a gente precisaria de um tipo de comunidade ponte que ligasse esses dois mundos,
que nutrisse, treinasse, formasse pessoas, mulheres e homens capazes de promover esse diálogo de maneira inteligente, respeitosa, coerente, para que a gente pudesse, né, ter um testemunho cristão mais eficiente, melhor. Então a BC2 surgiu para isso. Por isso a gente traduz livros, nós promovemos seminários locais, como esse que eu estou convidando vocês a participarem, conferências, cursos, a gente tem cursos EAD, estamos preparando um grande curso de pós-graduação entre fé e ciência. Olha que legal, um curso de pós-graduação. Nós temos grupos locais, gente, temos quase 60 grupos no Brasil, inclusive temos um grupo em Uberlândia, que se reúne para discutir fé e ciência. Porque acho que, como vocês já perceberam, isso não é um tema que dá para resumir num bate-papo de 1 hora, né? Então, são grupos que se reúnem uma vez por mês. E, inclusive, o pessoal está se reunindo virtualmente, por enquanto, né? Enquanto durar a pandemia. Então, nós temos essas várias áreas de atuação para promover o diálogo entre fé e ciência. Depois, deem uma olhada no nosso site, que é Cristãos na Ciência. Põe lá no Google, Cristãos na Ciência, vai ser o primeiro site. A gente tem artigos, traduções, vídeos, a gente tem um canal no YouTube com muitas palestras, entrevistas, muita coisa legal, gente. Assim, tem muita informação para quem quiser começar a aprender e se aprofundar mais nesses temas. E para concluir, um dos motes da BC2 é que nós queremos ajudar a fomentar no Brasil uma comunidade intelectual cristã. Então, tem esses 3 termos, uma comunidade intelectual cristã. Comunidade, porque ninguém vai fazer isso sozinho. Nós precisamos reunir cristãos das mais diversas áreas intelectuais que querem compreender como estabelecer bem uma coerência entre fé e ciência, ou entre fé e as mais diversas áreas do saber, e que juntos possam aprender a fazer isso. Então a gente é uma comunidade intelectual, porque a gente acredita que o testemunho de Cristo precisa também ser dado na academia e através das nossas expressões intelectuais. Isso é uma área muito importante para os cristãos ocuparem, e cristã, porque o fundamento central da BC2 é a pessoa de Jesus. A gente lembra sempre que o começo do Evangelho de João, que tem até um paralelo interessantíssimo com o começo de Gênesis, né? Fala que no princípio era a palavra. Esse termo no grego, no princípio, era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então, a pessoa de Jesus, o Logos divino, é o fundamento da BC2. Está aí fazendo muitas atuações para promover no Brasil uma comunidade intelectual cristã. Gente, acho que tive aí, né, os meus minutinhos, Harley, para dar um rapidíssimo panorama. E agora eu gostaria de ouvir vocês, as perguntas, as ponderações, para a gente bater papo. Maravilha. Marcelinho, obrigado novamente. Lógico que a gente está só começando, né? Agora a gente abre para perguntas, dúvidas. E o professor Werneck já liberou o microfone. Já tem. Eu tenho pergunta para fazer, mas não precisa ser o primeiro. Porque Nossa, já liberou pergunta, já solta uma de cada vez e a gente já vai pipocando. Tá bom. Depois você não vai me cortar, não. Tem umas 5 aqui, viu? Começar. Não, mas eu vou começar com uma só, depois a gente vai fazendo. O Werneck, quer ver? Ô Marcelinho, sua esposa está de plantão até que hora hoje? Até 8 da manhã do dia seguinte. Então, beleza. A noite toda. Eu tenho outro compromisso, pode parecer piada, mas eu tenho uma outra reunião às 9h30, tá? Então, talvez vai ter que ser um deadline aí pra gente. Mas, na verdade, fechado. A minha está aqui. Eu não posso fazer muita pergunta, não, quando ela vai falar. Vai lá. Não, é um comentário. Na verdade, que eu gostei muito da sua visão, gosto da visão da BC2, que eu conheci agora, né? Estou conhecendo agora. E essa questão do entrelaçamento em ciência e fé, depois eu tenho uma pergunta para falar, né? O que você acha? Agora a pergunta sobre o que você acha desse assunto. Mas, por hora, tem uma, não sei se você conhece, tem uma famosa frase
Esse cara tem muitas frases, né? E o Albert Einstein, ele estava discutindo nos primórdios da mecânica quântica, ele discutiam em alto nível discussões, né? Dá para perceber. E tinha um camarada mais velho que chamava Niels Bohr. Niels Bohr é um dos... Ele era de Copenhague, e tanto que tem hoje, a gente conhece a chamada interpretação da mecânica quântica, a interpretação de Copenhague. A visão probabilística da mecânica quântica, esse é assunto para longas discussões, mas essa visão probabilística é que a gente não conhece a natureza como ela de fato é, porque ela é o que é, mas quando se observa, ela é do jeito que você observa, ela muda. Então, você interfere na natureza. Acaba que você vê um resultado, o que você enxerga na natureza, na verdade, na natureza, é o resultado também da sua observação. E isso intrigava Einstein, porque ele achava que essa natureza probabilística, o caráter probabilístico da natureza, era incompatível com o caráter de Deus. Tanto que ele chegou a falar para o Niels Bohr, que era mais velho, numa determinada discussão, e ele falou assim, a sua interpretação não pode estar correta, porque Deus não joga dados. Veja aí que numa discussão dessa, ele vem parece incompatível, né, trazer Deus para uma discussão científica. Não sei se você conhece isso. E aí o que... Você conhece, né? Conheço sim. Famosa. Aí parecia que é destruir completamente o argumento de Niels Bohr, e Niels Bohr responde para ele: quem é o senhor para dizer o que Deus deve ou não fazer? Então, isso me traz uma visão que Einstein não estava errado, né? Não estava errado em fazer proposições ou questionamentos. E eu tenho outras depois, mas você não acha que essa divisão, essa dificuldade da relação entre fé e ciência é o medo de fazer pergunta do desconhecido, muitas das vezes, e talvez tenha sido pregado, não sei por quem, mas a gente tem perguntas que não pode fazer, né? Então, o mistério de Deus. Você não acha que poderia estar por aí? Werneck, excelente, né, posição. Olha, eu acho que tem vários motivos do porquê o diálogo não é fácil, ou porque ele é complexo. Um deles, eu concordo com você, o medo que a gente tem de fazer perguntas e onde essas perguntas podem nos levar. Talvez temos medo da pergunta e medo do que vai descobrir. Exatamente, onde ela vai nos levar, qual é o seu caminho, né? A gente talvez pode, como cristãos, ter uma confiança, como diz lá em Colossenses 2:3, que é no próprio Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria estão escondidos, estão ocultos. Então, a gente não deve ter medo da verdade, ela em qualquer área. Ela pode confrontar, talvez, alguma forma que a gente tinha cristalizado de ver o mundo, talvez, mas o Deus é o Deus da realidade, né? Então a gente não precisa temer fazer boas perguntas. E eu acho que tem razão. Concordo. Próxima vez eu vou fazer outra pergunta, mas eu não vou fazer a minha em sequência não, porque senão acaba o tempo, viu? Beleza. Ô, Werneck, só vou pedindo para ir fechando o áudio, assim, fazer a pergunta, para ficar o áudio... sim. Desculpa, viu? Eu vou tirando também, porque aqui em casa tem 2 crianças, eu sei como que é. Marcelinho, eu estava consumindo os conteúdos de vocês no YouTube, né? E eu vi que vocês se intitulam como um guarda-chuva, né? Certo? Como um guarda-chuva. Isso mesmo. Eu já tive algumas conversas com o Werneck, né? E porque a gente sabe que no universo de fé e ciência, o que nós mais vemos são os extremos, né? Você pega o designer inteligente, acaba sendo um extremo.
acaba de ser uma pegada meio xiita, né? Algo bem um pouco radical. Lógico, muitas vezes eles fazem isso também para tentar entrar dentro do universo da ciência. E aí a gente vê também dentro da ciência um radicalismo muito grande. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: qual que é o desafio da teologia, né, e da filosofia, algo que você tem informação, dentro desse universo? Sei que vocês têm uma visão diferente, uma visão que nem você disse. Se você puder explicar um pouco essa visão do guarda-chuva, você já até falou um pouco, né, analisando um pouco o trabalho da ABC2. Mas qual que é o maior desafio dentro da filosofia e dentro da teologia nesse debate de fé e ciência? Harley, boa pergunta, viu? Pelo seguinte, tem várias áreas de exploração. É difícil elencar uma. Normalmente, a área que a coisa mais esquenta, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, na Inglaterra não tanto, mas no Brasil e nos Estados Unidos, é o debate entre criação e evolução. Pelo menos no Brasil, né? É pelo menos assim que eu vejo onde as pessoas mais... É engraçado, a gente pode dar uma palestra sobre qualquer tema, que na hora das perguntas vai surgir perguntas sobre isso, normalmente. E a gente entende, né, que a gente, por um lado, nós sempre tentamos mostrar para as pessoas que o universo do diálogo de fé e ciência é muito, muito maior do que isso. Às vezes as pessoas acham que é só isso, é muito maior. Mas, por outro lado, a gente reconhece que esse é um lado importante. Quando a gente fala de guarda-chuva, é porque, por exemplo, entre os cristãos, existem 4 posições principais nesse debate. O chamado criacionismo de terra jovem, chamado criacionismo de terra antiga, o design inteligente e o chamado criação evolucionária. De modo geral, tem essas 4 visões. A ABC2 se diz um guarda-chuva porque a ABC2, enquanto instituição, ela não escolhe uma das 4. Ela diz que pessoas das mais diferentes visões são bem-vindas, né, para vir junto, para participarem, para se associarem. Embora, claro, cada pessoa, cada participante tem todo o direito de ter suas preferências nesse debate, de ter suas escolhas. Mas ela, enquanto associação, não toma posição. Então a gente se define como guarda-chuva nesse sentido. Porque a gente é uma associação de cristãos na ciência. Então a gente não pode ter uma única visão, porque daí a gente perde de dialogar com todo o resto. Então nós tentamos deixar o leque aberto. E então eu diria para você que, do ponto de vista teológico e mesmo filosófico, muitas questões surgem aí nessa interação entre criação e evolução. E eu elencaria que é um dos pontos principais. Bacana. Próxima pergunta. Coloca uma coisa aí. Posso? Vai lá. Manda uma. Com relação a essa temática, um ponto de interesse, logicamente, para essas discussões é como que a gente consegue aproveitar nessa discussão, né, ou entender a ciência, que ela fica por trás, muitas vezes, das palavras que a gente vê na Bíblia, ou em experimentos, ou em conhecimentos prévios que foram colocados. Entender a ciência como um milagre que acontece diariamente. Por exemplo, usando a área da matemática, né? Os teoremas. Fibonacci, por exemplo, pega a natureza e mostra a formação tão bem organizada, técnica, estruturada, mas, ao mesmo tempo, ela cria uma situação de oposto. O que levou isso, ou esses fatos, a virem a acontecer, né? Isso vale para coisas simples, por exemplo, a questão do vagalume. Por que o vagalume consegue gerar uma luz e essa luz, que é uma energia, não gera calor que leve ao seu próprio incineramento, a sua incineração, o seu prejuízo corporal, né? Então, essa é uma experiência muito grandiosa quando a gente faz uma comparação simples nesses cotidianos. Isso aí, logicamente, ela vem em algumas colocações, por exemplo, de ação do ambiente ou da própria sobrevivência do homem no seu cotidiano. E essa é uma forma da gente poder fazer, às vezes,
uma interpretação ou uma colocação que, por sua vez, pode gerar também alguns conflitos, né? E essa linha, ela é numa perspectiva que pode ser agregada, talvez, dentro dessa linha do design, ou então dessa criação evolucionária que você falou, se não me engano, Sim. o terceiro ponto aí, né? Eu creio que isso poderia ser assim, uma chave boa para a gente começar a ter também alguns fundamentos, algumas formas da gente não ficar tão pressionado entre ou você é ou você não é. Quando colocar desse lado do cristão científico, você não está sendo colocado em cima de uma faca que tem que, ao ser cortado, você fica para o lado A ou B. Concorda? Concordo totalmente. Totalmente. Muito bem colocado. Concordo totalmente, Heber. Acho que é isso, né? Muitas vezes é colocado para a gente, ou você escolhe a teologia ou a ciência, e nesse ponto da biologia, isso às vezes é colocado de modo mais escancarado. Eu, pessoalmente, tenho uma visão que não. Que nós podemos ter uma mente científica, estar na ciência, compreender a ciência, entender a sua importância, os seus valores, os seus conhecimentos, e nutrir a nossa fé, a nossa teologia. E tem muitas coisas boas que podem surgir dessa interação. Inclusive, o meu posicionamento é semelhante a isso. É uma forma com que eu aplico a minha informação, a minha formação, meus conhecimentos, em cima de uma palavra cristã, mas que tenha um respaldo que possa ser colocado no sentido assim, mais palpável para uma grande maioria que ainda fica incrédula, né? E aí entra a questão dos milagres que a natureza apresenta. Que muitos colocam o ponto assim, a ciência vai até um ponto, até um certo limite, a partir daí é a fé que passa a exercer força total, porque você não tem explicação. Então, a fé passa a ser um elemento extremamente importante nessa manutenção. E na nossa linha, no caso você também é da linha da biologia, depois você ramificou para o lado biológico, né? Mas a minha briga, muitas vezes, é justamente nessa temática que você colocou especificamente, na hora que você tem que fazer opção. Ou é você evolucionário, ou você é criacionista, que é uma faca de, como a gente brinca, né? Uma faca de dois legumes. Mas muito boa a colocação que você fez. Concordo muito, Weber. E, de novo, minha sugestão para quem quiser aprofundar nesse tema é o livro do Dennis Alexander, Criação ou Evolução? Precisamos escolher? E daí, assim, né, dá para entender que pelo título a resposta dele vai ser não. A gente não precisa escolher entre um e outro. E ele vai desenvolver isso com muita riqueza e muito conhecimento. Então, quem quer compreender mais essa relação dessa questão da criação e evolução, esse livro, ele é grande, é um catatauzão aqui. Tem no site da ABC2, né? Tem lá a nossa loja virtual, dá para ir lá. Então, é muito bom, né? Você começar a entender como essas relações se dão do modo bem apropriado. E fazer um jabá aqui antes, tá, pessoal? No próximo Central Jovem presencial, assim que a gente voltar ao normal, nós vamos dar um livro para alguém. A gente vai ver o modelo que a gente vai escolher, tá? Com a identificatória do nosso amigo, irmão Marcelo aí. Depois eu vou ver com ele qual o livro que a gente vai adquirir. Então nós vamos presentear na próxima reunião uma pessoa com o livro da ABC2, beleza? Próxima pergunta. Pode ser de novo ou tem outra na fila? Tem alguém na fila? A Gabriela Couto quer fazer alguma pergunta? Que é viciado nesses assuntos? Não, tranquilo por aqui, por enquanto. Mas não tem jeito, é eu mesmo. Vai lá, depois desativa o microfone. Vai lá. Então, voltando um pouquinho no ponto da divisão entre ciência e fé, que eu concordo que me parece que não atuam, não tratam de temas que não tem overlap, muito pelo contrário, parece, como você disse, tem bastante overlap.
Parece que há uma ignorância entre um e outro. Então, os elementos da fé que atuam aqui são as pessoas, né, que estão mais defendem a fé, digamos assim, tem uma certa ignorância com respeito ao que ocorre no campo científico, e vice-versa. Sem Isso dúvida. dificulta, me parece. Agora, nesse contexto, e você tocou no assunto da criação, não tem jeito, a gente chega lá, né? Não tem jeito, aparentemente. Me parece que, tanto de um lado quanto de outro, quando trata da questão da criação, que os que têm fé, eu estou colocando entre aspas, os que têm fé acham que Deus criou do jeito que é, e os que não têm fé, ou que têm ciência, defendem que as coisas aconteceram, evoluíram e tal. Mas me parece que tanto de um e do outro lado esquecem de um ponto, e eu queria ver o que você acha disso. Que aparentemente esquecem que pela vontade de Deus as coisas passaram a existir. Então tem essa palavra vontade que me lembra a vontade no conceito de Hegel, que é liberdade. O dia que eu acho que Deus tem que ter criado do jeito que é, eu estou tirando a liberdade de Deus, eu estou ditando o Deus do jeito que eu quero que ele seja. E me parece que tem uma contradição por aí. Você não acha isso? O que você acha desse? Cara, bom ponto. Eu estudei Hegel e eu confesso que eu não entendi muito, viu? Hegel é muito difícil de entender. Eu tentei. Não significa que eu entendi também, não, viu? Eu não sou filósofo. Não, eu pego palavras assim e quero aprender. Então, essa é a ideia. Tem uma brincadeira entre filósofos, o seguinte, que tem filósofo sério que acha que Hegel ele escreveu tudo para ninguém entender mesmo. Toda vez que alguém fala que entendeu Hegel é mentira, porque o próprio Hegel não quis ser entendido, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu concordo com o seu ponto nos seguintes termos. A Bíblia não é um livro científico. Não é um livro científico. E, na minha percepção, é um erro quando cristãos tentam forçar a Bíblia a se tornar um livro científico. Porque você está forçando a ser algo que ela não foi escrita para ser. Ela foi escrita num contexto pré-científico. As preocupações dos escritores eram outras. A visão que eles tinham do mundo era outra. Eles não tinham método científico, não tinham experimentos. Não eram essas questões. A Bíblia... As respostas eram outras também, né? E as respostas valem para a gente, né? Por quê? Porque se fossem respostas científicas, a ciência continua mudando, gente. E se fosse um livro de ciência, a Bíblia teria se tornado um livro obsoleto. A ciência daqui a 500 anos vai ser diferente. A Bíblia contém as narrativas dos atos salvíficos de Deus para redimir a sua criação. Através da aliança que ela faz com o povo e que se realiza na pessoa de Jesus. Então, eu concordo com você no seguinte, a Bíblia ela não dá para a gente muitos elementos dos mecanismos naturais que Deus usou para criar o mundo. Para aprender isso, a gente vai ter que ler o outro livro, que é o livro da natureza, o livro das obras de Deus. Ou, para usar o termo de Galileu, que ele faz um jogo de palavras incrível, ele fala o seguinte, a Bíblia ensina como vai para o céu, não como o céu vai. É do italiano, então tem um jogo de palavras. Ele fala assim, a Bíblia foi escrita para ensinar a gente como chegar até o céu, não para falar como que o céu acontece. Então não use a Bíblia para tentar interpretar, no caso dele, né, pessoas tentando usar a Bíblia para afirmar um modelo geocêntrico, ptolomaico, de que a Terra estava no centro. Fala, gente, a Bíblia não foi escrita para dizer isso. Então, e quando os cristãos tentam usar a Bíblia para cristalizar uma visão científica, normalmente dá ruim. Normalmente dá ruim. Como deu naquela época, né? A gente vê lá... E, gente, a comunidade religiosa... A gente às vezes ouve isso, a igreja estava contra Galileu. Não é isso, a igreja estava dividida e a comunidade científica estava dividida. Né?
na época de Galileu, não haviam evidências cristalizadas para um modelo ou para o outro. Mas o erro da igreja foi usar a Bíblia, da igreja toda não, né? Mas como parte da Inquisição Romana, de querer usar a Bíblia para arbitrar uma disputa entre teorias científicas, entre o modelo ptolomaico, que colocava a Terra no centro, e o modelo copernicano, que colocava o Sol no centro. Então, quando lá o Barbieri, que era um dos nomes importantes da corte romana, tentou citar um salmo que na tradução latina falam que a Terra não se move, né? Mas a gente sabe que do hebraico nem é a melhor tradução daquele salmo. Eu não lembro qual salmo é, acho que é o Salmo 103, né? Que a terra não se abala, e a tradução latina é a terra não se move. Ele falou, bom, a terra não se move, tá aí. Então é impossível, a terra não pode se mover. Então, mas daí deu ruim, obviamente. Deu ruim. E nós temos hoje citação de Lutero também criticando o modelo copernicano. Isso é um devaneio da razão dos homens, a gente tem que seguir pela fé. Lutero maravilhoso, mas errou nisso, errou feio, errou rude. Né? Então, é uma má prática usar a Bíblia para cristalizar a defesa de uma teoria científica. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciência, gente. Não foi. Simples assim. Né? Do mesmo jeito, eu não vou pegar, sei lá, uma lista telefônica. Ninguém usa isso mais hoje, né? Mas sei lá. Quem é mais velho que nem eu lembra daquelas amarelonas, gorda. Mas ninguém. Muita Marcelinho, não vai saber nem que eles telefônicas amarelonas. Então, peraí, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Bom, ninguém vai pegar um manual para instalar uma estante, né? Que chega a instalar uma estante. Você vai pegar um manual para discutir, para aprender coisas da vida de Jesus. Não faz sentido. Não faz sentido. Do mesmo jeito, não deve fazer muito sentido usar a Bíblia para tentar dela extrair teoria científica contemporânea. Entendeu? Então, nesse sentido, eu concordo com você, Werneck, de que, às vezes, a gente tenta usar a Bíblia para cristalizar uma visão específica de como Deus criou, sendo que a Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia afirma que Deus é o criador de todas as coisas, de todos os processos, tanto aqueles que a gente sabe explicar pela ciência, quanto aqueles que a gente não explica pela ciência. Deixa eu dar mais um exemplo disso, que eu gosto de dar. No Salmo 139, tem uma hora lá que o salmista fala que Deus, ele costura, né, ou entretece cada um de nós no útero de nossas mães. Certo? Tá lá no Salmo. Maravilhoso. Na época que o Salmo foi escrito, ninguém sabia como que eles achavam que era que o homem dava semente e a mulher dava o útero, né? Mas ninguém sabia como a semente fazia virar um ser humano. Ninguém sabia explicar. Hoje em dia, a área da embriologia já se desenvolveu a tal ponto que nós sabemos exatamente que chega um zigoto, os processos de divisão celular, de especificação celular, e nós sabemos explicar cientificamente como aquele zigoto inicial se transforma num embrião e depois numa pessoinha. Nós sabemos. Totalmente por processos naturais. Minha pergunta, isso então quer dizer que o Salmo está errado? Quer dizer que Deus não entretece a gente no útero da nossa mãe? Claro que não, gente. Claro que não. Claro que a gente continua confiando, afirmando que é Deus que entretece. É que não interessa se é por um processo natural ou não. Deus é que sustenta tudo o que acontece. Se entra ar no meu pulmão agora e sai, é Deus que está realizando, sustentando esse processo, né? Então, de novo, não é porque a ciência começa a explicar uma coisa que a gente tem que ficar agora ansioso, falando, nossa, onde que Deus vai entrar? Gente, Deus sustenta tudo. Então, às vezes, as pessoas ficam muito incomodadas com a teoria da evolução, falam assim, mas se a teoria da evolução for verdade, então onde que está Deus? Gente, Deus sustenta tudo. Tanto os processos naturais que a gente explica, quanto aqueles que a gente não sabe explicar. Pessoal, mais Obrigado. a Couto, eu tô vendo que ela tá olhando para baixo, para a tela, para baixo, para a tela. Alguma pergunta a mais? O Werneck tem mais pergunta lá engateada. Eu também tenho, mas qualquer coisa depois eu ligo pro Marcelinho e eu troco ideia. Prioridade de vocês. Eu queria só aproveitar, completar aquela fala que nós estávamos citando. Manda a bala lá, Eber. Manda ver, por favor.
Eu acho que travou lá. Deu uma travada. É. Talvez, acho que daqui a pouco volta. É. Enquanto o Weber volta, alguém quer fazer mais uma pergunta? Andressa, Débora, Thaís, Lipe. O pastor Fábio está aqui também, que é o pastor da nossa igreja, viu, Marcelinho? Ô, pastor. Vascaíno sofredor. Ô, Werneck, bora lá para outra pergunta, então, sua. Você está mais longe. Pois é. Você pode. Então vou lá. Ó, Geral. a ciência não explica por que um cara torce pro Vasco, viu? Desculpa aí. Ok, Um pastor. abraço, Marcelo. Obrigado, viu, querido? Estou aí bebendo de balde, viu? Um abraço, querido. Deus te abençoe. Grande abraço. Ô, pastor, aí é só Deus mesmo para explicar. Viu? Tem jeito não. Deus na causa. Exatamente. É muita fé. Pois é, eu tenho a outra pergunta que eu queria fazer, é que eu fico, às vezes tem coisa na Bíblia que é muito difícil da gente entender, né? Aliás, tem muita coisa difícil da gente entender. Se a gente lê João, por exemplo, e eu vou contextualizar onde eu estou falando. Quero checar em que contexto da sua fala que eu quero colocar a minha pergunta, né? Quando você fala que tem um Deus que é completamente imaterial e, portanto, não pode ser compreendido, às vezes, isso está na dissociação entre fé e ciência, mais ou menos por aí. Deus é completamente imaterial e o homem é completamente imaterial. Se não houvesse overlap entre fé e ciência, em fé e matéria, deveriam falar ciência que conhece a matéria, no sentido, né? Conhecimento da matéria, teria dificuldade, porque quando se chega em João, por exemplo, que fala que Deus é espírito e importa que adorem espírito em verdade, eu não saberia nem começar a adorar, porque, afinal de contas, como é que é esse negócio, né? A gente é mais material, eu, sobretudo, muito material e tal. Aí, quando eu chego lá em Romanos, e Paulo fala, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, me parece que aí, de razão, me parece que eu entendo um pouco, eu acho, né? Porque aí eu tenho que fazer com meus faculdades mentais, eu tenho que compreender. Então, me parece que se fosse completamente desconecto, eu não poderia nem começar a pensar no assunto. Esse seria um argumento que eu tenho para que Deus, na sua majestade, na sua espiritualidade, ele escolheu, de novo, a vontade, né? Ele escolheu falar com o homem material. É isso mesmo. E bom, aí... desculpa, pode concluir. Não, pode falar aí. Não, você que citou anteriormente uma frase de Einstein, ele tem outra, né? Einstein era um excelente frasista. Uma das melhores é o seguinte: uma das coisas mais incompreensíveis do universo é que o universo é compreensível. Uma das coisas mais incompreensíveis do universo é que é compreensível. Porque a gente toma por óbvio ou por dado que a gente consegue explicar o movimento das estrelas, o movimento dos corpos celestes, a gente consegue calcular, etc. Mas quando você parar para pensar, o que um ser humano, uma cachola, né? Imagina que nós não fôssemos cristãos, sei lá, a gente é um bicho que evoluiu simplesmente. Como que nós vamos ter a matemática, a gente inventa a matemática é uma linguagem, gente. Ninguém tropeça num 2, num mais. A gente não tropeça nisso, não tem na natureza um número 2, um mais. Matemática é uma linguagem que os seres humanos desenvolveram. Ninguém... Diferente, eu atropeço numa pedra, mas eu não atropeço num símbolo de divisão. A matemática é uma linguagem que nós criamos. E a gente começa a criar fórmulas complexas e depois a gente percebe que é possível descrever o universo com matemática. Que uma linguagem que os seres humanos criaram é capaz de descrever com extrema precisão
O universo, a taxa de expansão do universo, uma taxa de expansão acelerada do universo. Gente, é maluco. O universo é compreensível numa cachola desse tamanho. Daí não é à toa que o Einstein fala, a coisa mais incompreensível do universo é que ele seja compreensível. De um ponto de vista cristão, o que nós podemos falar? De novo, olha só esse insight. Jesus Cristo é o Logos, né? O mesmo Logos que se revelou na pessoa de Jesus é o Logos, ou a racionalidade através do qual todas as coisas foram fundadas. Só lê Colossenses, capítulo 1, verso 15, 16 e 17, né? Pois ele é o Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque a partir dele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, sejam poderes, potestades, tronos, soberanias, tudo foi criado por ele, para ele, e sem ele nada do que existe haveria sido feito, todas as coisas subsistem nele. Olha, em 5 versículos, Paulo usa 10 vezes o termo tudo. Isso que Jesus Cristo é. Panta, né, no grego. Panta. Então, por que a gente pode compreender? Bom, porque o mesmo Logos divino que se revelou em Jesus é o Logos, é a racionalidade que permeia todas as coisas. E não é à toa que nós somos ditos que nós somos portadores da imagem de Deus. Então não é mera coincidência que nós temos uma capacidade de interpretar a racionalidade que permeia o mundo. E, gente, essa ideia de que tem uma racionalidade que permeia o mundo, os ateus têm muita dificuldade de explicar o porquê. Eles têm que partir disso. Bom, tem uma racionalidade que organiza todos os fenômenos naturais, que a gente pode investigar empiricamente e descobrir essa racionalidade. Mas o porquê que existe isso, ninguém pode dizer. Nós, como cristãos, a gente tem uma confiança e motivos para crer nisso. Por quê? Porque é criação de um Deus que criou tudo pela sua palavra, pelo seu logos, pela sua racionalidade. E esse mesmo Deus concedeu a essa mula aqui, chamado ser humano, a sua própria imagem. Então, se a gente tem a imagem de Deus, e Deus criou o mundo através da sua racionalidade, do seu logos, não é coincidência que a gente possa compreender e interpretar o mundo. Olha que coisa incrível, né? Então, não é à toa que Einstein fala que a coisa mais incompreensível do universo que seja compreensível. A gente fala, é completamente louco, a não ser que o mundo seja a criação de Deus, que Deus seja um Deus que cria as coisas com uma ordem, com uma ordenação, e dê a nós, os seres humanos, a imagem dele, que nos torna capaz de racionalmente observar, interpretar e compreender a ordem cósmica. Eu acho que isso está bem consistente com o que eu consigo imaginar um pouquinho, porque quando eu estudo nanociência e a coisa é tão bonita e é tão bem planejada, né, entre aspas, planejada, que essa perfeição só pode parecer com Deus. Eu não vejo outra coisa, não vejo nada igual, eu não consigo conceber nada igual, assim. Show. Marcelinho, temos tempo para fazer mais uma pergunta de uma outra pessoa? Alguém quer fazer pergunta? Para dar oportunidade. Couto, Andressa, Débora, Thaís, Thiaguinho, Yutim, o Lipe. Lipe está em Goiânia, né, Lipe? Está em Goiânia, né? Gostaria... Ô, Eber, você ia falar alguma coisa, né, Eber? Aí o som sumiu. No caso, eu tive um problema aqui, porque eu tenho um filhotinho de cachorro, puxaram o fio, virou uma anarquia aqui no que a proposta aqui que eu estava comentando. Vai lá. Então, eu queria só complementar a ideia que tinha sido feita pelo Marcelo a respeito da questão do Salmo, né? E que isso implica dizer também que a fé, quando ela é verdadeira, ela desafia o cientista. Justamente por quê? Porque ele vai questionar o próprio processo da criação. E essa ciência vai guiar
a fé desenvolvida, e aí o Werneck acabou de colocar na nanotecnologia, nanociência, né? Ela vai guiar para uma compreensão cada vez mais profunda e que existe, na realidade, uma complementaridade entre ciência e fé, ou ciência e religião. E, dessa forma, ela vai poder explicar os andamentos, o nosso dia a dia, a nossa formação, principalmente quando a gente associa a formação científica. E é justamente aí que a gente tenta ampliar, logicamente, as nossas informações, os nossos conhecimentos, e buscando leitura, troca de ideia. E é interessante que houve uma abertura aí, e esse campo, que é a ABC2 aí, no caso, tendo uma frente aqui para Uberlândia, ela passa, então, a ter um polo legal para a gente poder fazer parte. E a gente vai procurar integrar essa discussão. Achei muito válida essa possibilidade. E aí me clareia alguns pontos que a gente pode afinar mais. Muito obrigado por poder participar aí também. Por hora só. Muito bom, viu? Obrigado pelo seu retorno. Assim, a minha vontade mesmo é que todos os interessados juntem a turma do grupo local aí. É um pessoal muito aberto, muito bom de diálogo, todo mundo assim, cabeça boa, sabe? E com o coração bem firme em Cristo. Então, isso é isso mesmo, né? Porque é uma comunidade de aprendizado e demora, né, gente? Assim, eu dei no início o exemplo da agronomia, mas eu posso aplicar para qualquer coisa. Por exemplo, eu tive que estudar biologia quando eu comecei a trabalhar com fé e ciência, porque eu tive que aprender genética, aprender a teoria evolutiva, porque as pessoas perguntam dessas coisas. Mas eu não sou um especialista, não sou. Se eu quisesse um especialista, eu teria que entrar numa comunidade de aprendizado, né? Ou um grupo de pesquisa, ou uma pós-graduação, e começar a habitar aquele espaço, porque as pessoas sabem quem são os autores mais importantes, quais são os livros-chave que você precisa ler daquela área se você quiser ter um mapa mental dos conceitos, quais são as discussões que estão mais quentes no momento. Eu teria que ingressar numa comunidade de aprendizado. E a ABC2, exatamente o grupo local, é uma comunidade de aprendizado aí na cidade. E que sempre quer chamar tanto gente que já é professor universitário, como gente que está começando. Todo mundo é bem-vindo. E sempre com uma intenção de servir a igreja local, né, que é muito importante para a gente. Legal. E eu queria só, na minha fala, eu esqueci de citar, existiu aqui uma pessoa extremamente interessante que poderia participar atualmente, ele veio a falecer, que é o Dr. Kerr, o Warwick Stephen Kerr, que nessa linha da associação entre ciência e religião era extremamente profundo, principalmente em vários artigos até que ele colocou. E a experiência também. E aí eu lembrei pelo fato que você citou da agronomia. E ele foi uma pessoa que formou-se especializada na agronomia, na biologia e voltado na ciência da genética, trabalhando com insetos, né? Só citando aí. Só isso, Farralho. Maravilha. Ô, Marcelinho, cara, a vontade nossa era ficar aqui até meia-noite, né, se a gente pudesse. Mas a gente sabe que você tem um compromisso, o Werneck deve ter mais uma. Ah lá, dá uma olhadinha lá no caderno do Werneck. Minha lista tá grande aí, ó. Um curso de grego clássico. Oi? Eu estou fazendo um curso de grego clássico, é isso que eu tenho daqui a pouco. Não. Lá, sua parceria. Lá, não acredito, o mesmo livro. Tá vendo? Aí, Chacoto, você não tem noção. Cada semana ela recebe 3 livros, não sei como ela consegue ler. Abri também uma turma de grego clássico virtualmente, né? Videoconferência também esses dias. É mesmo? Você tá fazendo parte? Sim, eu estou dando aula. Vai começar essa semana. Toda turma dia. Uai, depois me passa as informações aí. Pelo seguinte, eu estou prestando doutorado, né? E caí no doutorado, tem que traduzir Platão e Aristóteles do grego. Certo. E então eu tô enfiando a cara aqui, né? Então eu tenho aula, eu também tô. É que na verdade é com um amigo, né? Então a gente tem os horários de estudo, mas quanto mais eu puder aprender, então melhor vai ser.
Me passa depois, viu, Gabriela, por favor, como que funciona e tal. Eu vou ter interesse. Eu te passo o contato dela depois, Marcelinho. Legal, Arley. Ô, Marcelo, Marcelinho, depois você me responde. Eu quero ter uma oportunidade para conversar isso com tranquilidade. Tem que ter cuidado para a gente não criar um Deus do jeito que a gente quer, né? Depois tem um limite desse negócio, né? Depois você me fala sobre isso. Com certeza, né? Esse foi o perigo dos teístas, que criaram um Deus relojoeiro, um Deus mecanicista, e acabou matando o Deus bíblico, né? e Marcelo e meus amigos, meus irmãos, eu acho que a gente vai ficar com um gostinho de quero mais, viu, Marcelo? Nós vamos ter que marcar outro, lógico. Agenda, dentro da sua possibilidade. Possivelmente tentar trazer você um dia para Uberlândia. Aí, desculpa, viu? Não para o pessoal da ABC2, mas sim para o Central Jovem, tá? Foi um prazer. Lógico, você aproveita e já faz, né, a carreata. Já faz a carreata, né? Já faz já que o frete vai, já faz um frete só, né? Um frete só, exatamente. Marcelinho, muito bom poder falar com você, cara. Nas nossas juventudes aí, indo para Furnas, né? Bagunçando bastante lá, ouvindo sobre Deus. Obrigado novamente pela disponibilidade, pela disposição. Que Deus continue te abençoando o Ministério ABC2. Obrigado, querido. Os estudos. Eu fico até sem graça quando eu vejo sua prateleira de livros aí. Cada livro, né? São uns livrinhos bem consideráveis, né? Bastante folhas, né? Cara, eu tenho mais umas 3 prateleiras espalhadas em casa aqui. É os meus filhos, tá? Eu imagino. Ninguém fala mal deles. Imagina. Pessoal, obrigado pela participação. Depois. Eu agradeço, obrigado, viu? Depois a gente conseguir pegar a gravação, tá? Eu agradeço bastante para a gente disponibilizar aqui. Beleza? Pode deixar. Acho que segunda-feira, Ana Flávia, ela manda isso para vocês. Obrigado. Ó, Deus abençoe e até a próxima. Com certeza, o gostinho de quero mais será bem-vindo. Gente, o prazer foi meu. Deus continue abençoando muito vocês, a vida, a carreira, a família, né? Muito bom esse tempo com vocês. Arlen, meu querido, um abraço especial para você. Espero que a gente esteja em breve em um tempo de qualidade juntos, né? E Fih, meu irmão, saudade, viu, cara? Deus abençoe você aí. Tamo junto, galera. Um abração. Com Deus, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Aí, Fih.